Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Mariana. Quando me casei com Ricardo, eu senti que finalmente tinha encontrado o meu lugar no mundo. Não era só o amor que eu sentia por ele, mas também o modo como sua mãe, Líria, me acolhera de braços abertos. A conexão que estabeleci com ela foi instantânea, como se eu tivesse encontrado uma segunda mãe, algo raro nas histórias que eu ouvia de amigas e colegas sobre sogras. A maioria sempre relatava histórias de desentendimentos, intrigas silenciosas ou olhares desconfiados. Mas com Líria tudo era diferente. Eu gostava da forma como ela me olhava, sempre com uma mistura de aprovação e afeto. "Você é boa demais para ele?" Ela me dizia, e eu ria, achando que era apenas um exagero. Como eu poderia ser boa demais para Ricardo? Ele era o homem dos meus sonhos, a pessoa com quem eu planejei compartilhar o resto da vida. Nossos primeiros anos de casamento foram envoltos em uma nuvem de felicidade. A casa que montamos juntos parecia um refúgio de tranquilidade, e eu gostava de preparar jantares para nós três, eu, Ricardo e Líria, como se fôssemos uma família perfeita. Nossos passeios juntas se tornaram quase uma tradição. Líria adorava caminhar pelos parques da cidade, e eu a acompanhava sempre que podia. Nossos encontros eram repletos de conversas agradáveis, risadas e conselhos que ela me oferecia com a sabedoria de quem já viveu muito. Apesar de toda a serenidade que eu sentia nesses momentos, às vezes me questionava se não dependia demais daquela aprovação materna. Mas então Ricardo sorria para mim à noite, quando voltava do trabalho, e eu afastava qualquer dúvida. Estávamos bem. Tínhamos tudo o que precisávamos. Foi só depois de alguns meses que as coisas começaram a mudar. A princípio, eu não percebi. Ricardo começava a voltar mais tarde do trabalho, sempre com desculpas que faziam sentido. Ele dizia estar mais ocupado do que nunca, envolvido em novos projetos e demandas. Eu acreditava, claro. Ele sempre fora dedicado ao trabalho, e eu confiava nele. Mas a frequência das noites em que ele chegava tarde aumentava. Depois, vieram os finais de semana que ele passava fora, supostamente resolvendo problemas urgentes. Eu tentava manter a calma, convencida de que era apenas uma fase, o reflexo da vida adulta e das responsabilidades que cresciam com o tempo. Uma noite, quando perguntei casualmente sobre os horários dele, Ricardo soltou uma das desculpas que me pareceram mais confortáveis. Estava na casa da minha mãe. Ela anda meio sozinha, sabe? Aquilo me soou familiar e me confortou, porque eu sabia o quanto Ricardo e Líria sempre foram próximos. No entanto, algo não parecia se encaixar perfeitamente, embora eu não conseguisse entender o porquê. Alguns dias depois, durante um dos nossos passeios pelo parque, mencionei para Líria o fato de Ricardo estar a visitando com frequência. Imaginei que isso a faria feliz, afinal, quem não gostaria de mais tempo com o filho? Mas a resposta dela me pegou de surpresa. "Ele? Não o vejo há semanas, Mariana. Está tudo bem com vocês?" O tom de sua voz era de preocupação genuína, mas também havia uma ponta de curiosidade ali. Eu congelei por um momento. O que aquilo significava? Fingi que não me incomodava, que era apenas um mal-entendido, mas o desconforto já começava a se infiltrar em mim. "Ah, deve ser coisa de homens, sabe como é." Eu ri, tentando desviar o assunto, mas minha mente ficou presa naquela resposta. Se Ricardo não estava com a mãe dele, então onde ele estava? E, mais importante, por que mentir sobre isso? Nos dias seguintes, comecei a observar mais de perto os hábitos de Ricardo. Ele estava sempre com o celular na mão, respondendo mensagens com uma rapidez que eu não havia notado antes. E quando eu perguntava, ele dizia que era do trabalho, um cliente importante ou alguma outra desculpa que, até então, eu nunca questionaria. Mas agora, cada resposta dele parecia um pouco mais distante, mais evasiva. Eu me pegava observando seus olhos quando ele falava, tentando encontrar um traço de verdade ou de mentira ali, como se de repente eu fosse capaz de ler sua alma. A verdade, no entanto, era que eu ainda não queria acreditar que algo estava errado.
Afastei as suspeitas o máximo que pude, como se ignorá-las pudesse mudar a realidade. Afinal, quem quer acreditar que o amor da sua vida pode estar te traindo? Mantive as aparências, jantares preparados, sorrisos no rosto. Mas no fundo, uma inquietação silenciosa começava a se formar dentro de mim, crescendo a cada dia. E foi Líria, a mulher que sempre me apoiou, quem primeiro disse as palavras que eu temia. Um dia, enquanto tomávamos café em sua cozinha, ela olhou para mim com os olhos mais sérios que já vi. Mariana, acho que precisamos descobrir o que está acontecendo com Ricardo. Meu coração disparou. Eu sabia que ela estava certa, mas, ao mesmo tempo, me recusava a encarar a verdade. Depois da conversa com Líria, algo em mim mudou. A tranquilidade que eu tanto prezava foi substituída por um desconforto constante, uma sensação de que eu estava à beira de descobrir algo que poderia arruinar tudo que construí. Era como se uma nuvem de dúvida pairasse sobre mim, me envolvendo, pesando em cada momento em que eu estava com Ricardo. Nos primeiros dias, tentei ignorar o que minha sogra havia dito. Dizia a mim mesma que talvez ela estivesse exagerando, que Ricardo estava apenas mais ocupado do que o normal, e que nós dois só precisávamos de um pouco mais de tempo juntos. Mas as pequenas mentiras começaram a se amontoar, como peças de um quebra-cabeça que não encaixavam. Quando ele saía, eu perguntava casualmente para onde ia, e ele respondia com uma naturalidade ensaiada, como se já estivesse preparado para minhas perguntas. Estou indo ver um cliente, vou passar na casa da minha mãe, frases que antes eu teria aceitado sem questionar, mas que agora soavam vazias, como ecos de uma verdade que ele estava tentando esconder. Cada vez que ele saía pela porta, uma parte de mim queria gritar, segurá-lo pelo braço e pedir para ele me dizer a verdade. Mas o medo me paralisava. Havia algo muito desconcertante na ideia de confrontá-lo. Não era apenas o medo de que ele admitisse o que eu começava a suspeitar, mas o terror de que minha vida como eu conhecia fosse destruída. Eu gostava da nossa rotina, dos momentos de cumplicidade que ainda restavam. Eu não queria acreditar que tudo aquilo fosse baseado em uma mentira. E assim, a dúvida se instalava como uma praga silenciosa, coendo tudo por dentro, sem que eu conseguisse parar. O que mais me doía era olhar nos olhos dele. Ricardo sempre teve um jeito caloroso, um sorriso fácil que me desarmava, mas agora parecia haver um distanciamento. Seus olhos não encontravam os meus com a mesma frequência, e quando o faziam, eram apenas por breves segundos, como se ele estivesse com medo do que eu poderia ver neles. Comecei a prestar mais atenção nos pequenos detalhes, na forma como ele segurava o telefone, escondendo a tela quando eu me aproximava, ou nas mensagens que ele respondia rapidamente, sempre com um toque de ansiedade. Eu tentava me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça, que o problema estava em mim, que eu estava sendo paranoica. Mas a verdade é que, quando a confiança começa a se quebrar, é quase impossível ignorar os estilhaços. Líria, por outro lado, era a voz da razão, fria, calculista. Ela sabia que havia algo errado e não estava disposta a fingir. Nossas conversas se tornaram mais frequentes e mais diretas. Ele nunca foi assim, Mariana. Isso não é coisa do Ricardo que eu criei. Ela me dizia, e eu via a dor em seu rosto. Não era apenas minha relação que estava em jogo, era também a imagem que Líria tinha do próprio filho. Ela estava magoada, talvez tanto quanto eu. Mas, ao contrário de mim, que ainda hesitava em agir, Líria já parecia decidida a desmascará-lo. Uma noite, quando Ricardo saiu para mais um desses encontros misteriosos, decidi seguir seu conselho e confrontar minha própria dúvida. Peguei o telefone dele enquanto ele tomava banho, algo que eu jamais havia feito antes. Minhas mãos tremiam, e eu me senti suja por invadir sua privacidade, mas naquele momento eu precisava de respostas. Porém, para minha frustração, ele havia protegido o aparelho com uma senha que eu não conhecia. Nunca antes ele havia bloqueado o telefone assim. Isso apenas aumentou meu desespero. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando para o teto, com o telefone dele bloqueado ao meu lado, como se aquele aparelho guardasse todos os segredos que ele se recusava a compartilhar comigo. Eu queria confrontá-lo, mas não sabia como começar.
E se eu estivesse errada? E se ele realmente estivesse apenas trabalhando, sendo o marido dedicado que eu sempre pensei que fosse? Mas e se não? A dúvida era um veneno que me consumia cada vez mais. No dia seguinte, quando vi pela manhã, algo dentro de mim se partiu. Eu estava cansada, exausta daquela guerra mental que travava sozinha. Senti um nó na garganta e as palavras começaram a sair antes que eu pudesse me impedir. Ricardo, onde você realmente estava ontem à noite? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, mas meu coração batia tão forte que eu podia sentir a pressão em meus ouvidos. Ele parou por um momento, surpreso com a pergunta, mas logo se acalmou. Eu já te disse, amor. Estava com um cliente. Por quê? Ele tentou soar casual, mas algo na sua expressão me pareceu tenso, forçado. Eu o conhecia bem o suficiente para perceber essas pequenas mudanças. Eu falei com sua mãe. Eu disse, cortando qualquer tentativa de desviar o assunto. Ela disse que você não vai à casa dela há semanas. Ricardo piscou, e eu vi o leve tremor em suas mãos. Ele estava pensando rápido, buscando uma desculpa que fizesse sentido. Mas antes que ele pudesse responder, eu continuei. Por que você mentiu? Se não estava com sua mãe, onde você estava? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele me olhou por alguns segundos, e por um breve momento, eu vi algo no fundo dos seus olhos, culpa, arrependimento. Mas ele rapidamente desviou o olhar e soltou um suspiro. Você está exagerando, Mariana. Isso é coisa da sua cabeça. Eu só estava tentando evitar preocupações. Eu vou à casa da minha mãe quando posso, mas o trabalho tem sido um inferno ultimamente. Estou tentando te proteger, só isso. Proteger? A palavra ecoou na minha cabeça. O que exatamente ele achava que estava me protegendo? Eu queria gritar, exigir a verdade, mas naquele momento, o medo de perder o que tínhamos ainda era maior do que a coragem de confrontá-lo. E assim, mais uma vez, deixei a conversa morrer. Ele saiu para o trabalho, e eu fiquei ali, sozinha, com uma dúvida ainda maior. Sabia que não podia continuar assim. Sabia que, cedo ou tarde, a verdade viria à tona, de uma forma ou de outra. E, ao contrário do que eu pensava, essa verdade já estava muito mais próxima do que eu podia imaginar. Aquela sensação de vazio, como se o chão sob meus pés estivesse prestes a desmoronar, tornou-se minha companheira constante nos dias que se seguiram. Eu sabia que as palavras de Ricardo eram vazias, apenas uma maneira de fugir da verdade que eu ainda não conseguia enfrentar. Mas algo dentro de mim começou a mudar. Não era mais apenas o medo do que eu poderia descobrir, mas sim uma determinação silenciosa de acabar com aquela incerteza. E, para minha surpresa, foi Lyra quem tomou a dianteira. Ela me ligou certa manhã, sua voz firme e decidida. Mariana, vem aqui em casa. Precisamos conversar. Não havia hesitação nas palavras dela. Eu podia sentir que algo mais estava acontecendo, algo além da inquietação que víamos compartilhando. Me arrumei rapidamente e fui ao seu encontro, com o coração batendo forte no peito. No fundo, eu sabia que Lyra não tinha apenas suposições, ela tinha respostas. Quando cheguei, ela me recebeu na porta com um olhar que eu nunca tinha visto antes. A expressão calorosa de sogra preocupada que simples ideia tinha sido substituída por um semblante de alguém que estava pronta para a batalha. O silêncio entre nós era espesso enquanto ela me guiava para a sala de estar, onde 2 xícaras de café já estavam dispostas na mesa. Senta, ela disse, mais como uma ordem do que um convite. Eu obedeci sem questionar. Ela suspirou, tomando um gole do café antes de me encarar diretamente. Mariana, você sabe que eu nunca aceitaria ver alguém machucando você? E é por isso que, por mais difícil que isso seja para mim, eu precisei agir. Seu olhar era de dor, mas também de uma determinação feroz. Eu descobri com quem Ricardo está. Meu coração quase parou naquele momento. Mesmo esperando por aquela resposta, ouvir aquelas palavras me causou um impacto devastador. O quê? Minha voz saiu quase como um sussurro.
Eu estava paralisada, sentindo o peso da revelação antes mesmo de saber os detalhes. Lyra continuou, sem perder o foco. Eu fiz o que precisava ser feito. Comecei a investigar. Ricardo estava passando muito tempo fora, e eu sabia que não era por causa de mim. Ele sempre foi muito orgulhoso para mentir desse jeito. Então, fui atrás de respostas discretamente. Falei com alguns amigos dele, principalmente, dei um jeito de conseguir informações no trabalho. Ela fez uma pausa, como se estivesse tentando medir as próximas palavras. Ele está saindo com uma colega de trabalho. Foi como se o ar fosse sugado para fora da sala. Cada parte do meu corpo parecia ficar pesada, como se eu estivesse afundando em uma areia movediça. Minhas mãos começaram a tremer, e o café diante de mim parecia absolutamente irrelevante naquele momento. Como você sabe disso? Perguntei, ainda lutando para processar tudo. Ela colocou a xícara de lado e se inclinou um pouco para a frente, sua expressão endurecendo. Eu segui o rastro, Mariana. Ricardo não tem sido discreto. Eles saem para almoçar juntos todos os dias, trocam mensagens o tempo inteiro e, mais importante, eu tenho um contato no trabalho dele. Uma amiga minha trabalha lá e confirmou tudo. As palavras dela eram como facadas. A cada nova informação, eu sentia a ferida se abrir mais. A imagem de Ricardo e aquela mulher, juntos, enquanto eu estava em casa esperando por ele, era insuportável. Uma parte de mim ainda queria negar, fugir da realidade, mas outra parte, uma parte que eu não sabia que existia até então, estava ficando cada vez mais furiosa. Como ele pôde fazer isso? Como ele pôde destruir tudo o que tínhamos? Lyra parecia perceber a tempestade que se formava dentro de mim, porque ela colocou a mão suavemente sobre a minha. Eu sei que isso é difícil, querida. E eu sei que você provavelmente não sabe o que fazer agora. Mas eu estou com você nisso. Nós vamos expor ele. Seus olhos brilharam com uma intensidade que quase me assustou. Expor? Minha voz saiu fraca, mas a ideia já estava se formando na minha cabeça. Como expor alguém que eu ainda amava, por mais traída que eu me sentisse? O que você quer dizer com isso? Lyra sorriu, um sorriso amargo, quase vingativo. O aniversário de Ricardo está chegando, não é? Ele está planejando uma grande festa, certo? Uma daquelas festas onde ele convida todo mundo que conhece para se exibir, para mostrar como está bem. Pois bem, nós vamos dar a ele o que ele merece. Nós vamos desmascará-lo na frente de todos. A proposta dela me chocou, mas ao mesmo tempo, uma pequena chama de satisfação começou a se acender dentro de mim. Era isso que ele merecia? Depois de tudo que havia feito, depois de todas as mentiras, ele merecia ser exposto. Mas ao mesmo tempo, o medo me dominava. Você quer dizer, na frente de todos os amigos dele? Da família? Exatamente. A firmeza na voz de Lyra me surpreendeu. Ela não estava brincando. Eu vou convidar a amante. Então, na festa, nós vamos confrontá-los. Você terá a chance de falar, de expor tudo o que ele fez. Então, Ricardo vai ter que encarar a verdade, e todos os que ele tenta impressionar vão ver quem ele realmente é. Meus pensamentos corriam. Eu queria que Ricardo pagasse pelo que havia feito, mas ao mesmo tempo, me sentia assustada com a ideia de uma exposição pública. No entanto, à medida que as palavras de Lyra iam fazendo mais sentido, percebi que talvez fosse essa a única forma de obter a justiça que eu precisava. Ricardo não podia continuar com essa farsa, enquanto eu sofria em silêncio. Você está certa? Eu disse finalmente, sentindo a raiva crescendo dentro de mim, como uma onda prestes a romper. Ele precisa enfrentar isso. Nós vamos fazer do jeito que você sugeriu. Lyra assentiu, apertando minha mão. Nós vamos fazer isso juntas, Mariana. Ele pode ter sido meu filho, mas eu não criei um homem para mentir e trair a esposa. Não vou ficar do lado dele nessa. Naquele momento, percebi o quão poderosa era a aliança que tínhamos formado.
Eu e Líria estávamos unidas não apenas pela dor da traição, mas pelo desejo de justiça. E Ricardo, ele ainda não sabia, mas seu mundo estava prestes a desmoronar. O dia da festa de aniversário de Ricardo chegou mais rápido do que eu imaginava. Cada segundo que antecedia aquele momento parecia durar uma eternidade, mas ao mesmo tempo, o tempo corria como se estivesse zombando de mim. Eu não sabia exatamente como me sentia, nervosa, devastada, ansiosa. Tudo se misturava dentro de mim como um furacão de emoções. Era como se eu estivesse prestes a enfrentar um campo de batalha, mas sem saber exatamente o que encontraria lá. Líria, por outro lado, parecia a imagem da calma. Ela cuidou de todos os detalhes com precisão cirúrgica. Ela sabia quem convidar, como agir e, principalmente, como garantir que a amante de Ricardo estivesse lá sem levantar suspeitas. A maneira fria e calculista com que ela lidou com tudo me surpreendeu, mas, ao mesmo tempo, me deu força. Sabia que, com ela ao meu lado, eu não estava sozinha. Estávamos prestes a expor Ricardo da maneira mais dolorosa possível, e ele nem suspeitava. Eu me arrumei para a festa com uma estranha mistura de sentimentos. Olhei para o espelho e me perguntei quem eu era naquele momento. A mulher que estava refletida ali não era a mesma de meses atrás, quando ainda acreditava que meu casamento estava intacto. Não era mais a mulher ingênua que confiava cegamente no marido. Eu havia mudado, endurecido. Minhas roupas, meu cabelo, tudo parecia uma armadura. Cada detalhe era cuidadosamente escolhido para garantir que eu mantivesse minha compostura, independentemente do que acontecesse naquela noite. A festa estava acontecendo em um salão elegante que Ricardo havia reservado. Ele tinha planejado tudo nos mínimos detalhes, como sempre fazia, e de certa forma, eu achei irônico o fato de que ele estava organizando o cenário para a própria humilhação. O salão estava cheio de gente, amigos, colegas de trabalho, familiares. Todos riam e conversavam, completamente alheios ao que estava prestes a acontecer. Eu circulava entre eles, fingindo que estava tudo bem, sorrindo educadamente, mas por dentro, minha mente estava a mil. E então, lá estava ela. A amante. Uma mulher de aparência comum que eu jamais teria notado em outras circunstâncias. Ela entrou no salão sem cerimônia, com um sorriso casual no rosto, como se estivesse em mais uma festa qualquer. Mal sabia ela que aquele seria o dia em que tudo viraria de cabeça para baixo. Ela não percebeu a presença de Líria imediatamente, e com certeza não me viu, mas eu a vi. E naquele momento, a raiva e a tristeza se misturaram em uma corrente elétrica que percorreu meu corpo. Ricardo estava conversando com alguns amigos quando seus olhos encontraram os meus. Ele sorriu, aquele sorriso despreocupado e confiante, como se eu ainda fosse a esposa apaixonada e cega de antes. Eu senti meu estômago revirar. Ele não tinha ideia do que estava para acontecer, e isso tornava tudo ainda mais perverso. Era a calmaria antes da tempestade, e eu estava prestes a ser o epicentro. Quando o momento chegou, senti a mão de Líria pressionar levemente meu ombro, um gesto silencioso de apoio. Ela pegou o microfone, com um sorriso falso no rosto, e chamou a atenção de todos. Amigos, família, por favor, quero fazer um pequeno discurso em homenagem ao meu filho, Ricardo. Todos os olhares se voltaram para nós, e pude ver o desconforto crescente no rosto de Ricardo, como se ele começasse a perceber que algo estava errado. Aquele sorriso fácil que ele mantinha tão bem começou a vacilar, e o pânico que eu via se formar em seus olhos me deu uma estranha sensação de satisfação. Líria continuou, com a voz firme e segura. Ricardo sempre foi um homem que prezou pela verdade, pela honestidade, ou pelo menos é o que eu acreditava. As palavras dela eram como facas cortando o silêncio do salão. Mas hoje, infelizmente, tenho que admitir que me enganei. E não sou a única. Mariana, minha querida nora, também foi enganada. O choque foi instantâneo. Murmúrios começaram a circular entre os convidados, que se entreolhavam sem entender exatamente o que estava acontecendo. A expressão de Ricardo agora era de completo desespero. Ele sabia o que estava por vir, mas não tinha como parar. Eu vi seus olhos procurarem uma saída, mas era tarde demais.
Foi então que peguei o microfone das mãos de Líria. Meus dedos tremiam, mas minha voz saiu firme, mais firme do que eu jamais pensei ser capaz. Hoje, eu pensei que estaria aqui celebrando mais um ano de vida com o homem que amo. Mas descobri que esse homem, Ricardo, não é o que eu pensava que era. Eu parei por um momento, deixando o silêncio pesar sobre a sala. Todos os olhares estavam fixos em mim agora. Eu podia ver a tensão crescer, as bocas abertas em choque, e de relance, vi a amante de Ricardo se encolher em um canto, como se quisesse desaparecer. Ricardo tem outra vida além da nossa. Ele tem outra mulher, uma colega de trabalho, com quem ele passa o tempo enquanto eu esperava por ele em casa, acreditando nas mentiras que ele me contava. A cada palavra, eu sentia meu coração bater mais forte, como se eu estivesse tirando um peso enorme de dentro de mim. Eu confiei nele, o amei, e ele jogou tudo isso fora por causa de mentiras. O salão estava em um silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Eu podia ver nos rostos das pessoas que elas estavam em choque, incrédulas. Então, com um último suspiro, eu olhei diretamente para Ricardo. Ele estava pálido, com o rosto contorcido de vergonha e pânico. Ricardo, acabou. Com essas palavras, entreguei o microfone de volta para Líria, que completou o golpe final. Essa mulher que você vê aqui, a amante de Ricardo, foi a pessoa com quem ele escolheu trair a esposa. E eu, como mãe, digo, eu não criei meu filho para isso. Ele é responsável pelas escolhas que fez e agora ele vai viver com as consequências. Ricardo, completamente derrotado, não sabia o que fazer. Ele tentou dizer algo, mas suas palavras saíram fracas, sem qualquer convicção. A vergonha que ele sentia era evidente. Ele estava desmascarado, exposto diante de todos. E naquele momento, algo dentro de mim finalmente encontrou paz. Eu tinha enfrentado meu pior medo, e embora a dor ainda estivesse presente, eu sabia que aquele era o início de algo novo, para mim, para Líria e para a vida que eu ainda tinha pela frente. Após a revelação, o silêncio no salão foi avassalador. As pessoas, que minutos antes riam e celebravam, estavam agora paralisadas, chocadas com a revelação. Ricardo, pálido, tentou se levantar da cadeira, mas seu corpo parecia pesado, como se a vergonha o mantivesse preso ao chão. Vi o desespero em seus olhos enquanto ele tentava murmurar algo, talvez uma desculpa ou justificativa, mas as palavras morriam antes de serem ditas. Líria, sem olhar para o filho, caminhou até mim e colocou a mão no meu ombro. Vamos, querida, disse ela, sua voz suave, mas firme. Sem precisar de mais nada, eu segui ao lado dela. Enquanto saíamos, senti os olhares de todos sobre nós, mas não me importei. Eu tinha feito o que precisava ser feito. Deixei Ricardo sozinho com o peso de suas escolhas, as consequências já começando a tomar forma ao seu redor. Ouvi sussurros de amigos e colegas, olhares de reprovação se dirigindo a ele e à mulher que o acompanhava. A festa não terminou com aplausos, mas com um silêncio pesado e um Ricardo destruído. Após aquela noite, a vida de Ricardo mudou drasticamente. Ele tentou falar comigo várias vezes, enviando mensagens, pedindo desculpas, mas para mim era tarde demais. Ele perdeu sua reputação e, com o tempo, sua posição no trabalho. A amante, com quem ele esperava continuar, também o abandonou, percebendo que a situação não traria o final feliz que ela imaginava. Líria, fiel à sua palavra, cortou completamente os laços com Ricardo. A relação entre mãe e filho nunca mais foi a mesma, e ela se manteve firme ao meu lado. Quando falávamos sobre aquele dia, ela nunca demonstrava arrependimento. Ele precisa aprender que as escolhas que fazemos têm consequências, e essa foi a dele. Enquanto isso, eu me preparava para um novo começo. Decidi deixar a casa que compartilhava com Ricardo e me mudar para um apartamento menor, que fosse realmente meu. Cada caixa que empacotei foi como fechar um capítulo da minha vida. O processo de divórcio foi simples e rápido, sem contestações. Ricardo parecia finalmente aceitar que não havia mais nada a ser recuperado entre nós. O que mais me surpreendeu foi como voltei a redescobrir quem eu era.
Meu trabalho se tornou um escape, e logo percebi que estava crescendo profissionalmente de maneiras que jamais havia imaginado. Conquistei novos projetos e responsabilidades, e isso me deu uma sensação de poder e controle sobre minha vida que eu não sentia havia anos. Líria continuou presente, e nossa amizade, que começou de forma inesperada, se solidificou. Nossas caminhadas, que antes eram cheias de conversas sobre o passado e conselhos sobre como lidar com o casamento, se tornaram momentos de reflexão e planos para o futuro. Ela me ensinou que, mesmo nas maiores decepções, há lições valiosas. Aprendi a importância de não depender da aprovação de ninguém para me sentir completa. Aprendi que a dor pode ser transformada em força e que recomeçar, embora difícil, é possível. Ricardo continuou a tentar entrar em contato, mas suas palavras já não tinham o poder de me afetar. Ele era um fantasma do meu passado, uma lembrança de algo que quebrou e não poderia ser consertado. Eu segui em frente, reconstruindo minha vida aos poucos, com cada novo passo mais forte e mais segura de mim mesma. Agora, quando olho para o horizonte do meu novo apartamento, sinto uma paz que nunca imaginei. A liberdade de ser quem sou, sem mentiras, sem traições, é a maior conquista que poderia ter. Mesmo com as cicatrizes que carrego, sei que esse recomeço foi o melhor presente que poderia me dar. Esse é o meu novo começo, meu verdadeiro começo. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!